costuma-se alegar que não seria um concurso, que não haveria dois tipos penais, em que você teria, na realidade, um conflito aparente enorme. Eu vou dar um exemplo de um debate que hoje ele já está até superado, né, de um debate interessante que ocorria com o crime de corrupção e o crime de lavagem, em que se entendia que o crime de lavagem, ele, na realidade, ele estaria englobado no crime de corrupção, alegando-se um conflito aparente de normas. Essa tese não prevaleceu. A gente vai chegar a ver algumas jurisprudências quanto a isso, né? Em que, se na realidade eu pratiquei um ato X, que seria o da lavagem, eu teria o contexto da corrupção que seria absorvido, né? Então, isso foi um debate muito interessante na doutrina, até quando veio a primeira ação penal, foi a 470, na jurisprudência quanto a isso. Bom, então, fazendo essa diferença. Quando eu falo em conflito aparente de normas, eu tenho uma única conduta e um único resultado. E, aparentemente, mais de um tipo penal. Então, eu vou me valer disso aqui quando eu tenho a aparência de mais de um tipo penal. Então, porque eu não tenho, quer dizer, o sistema é para ser um sistema em tese perfeito, eu não posso ter dois tipos penais para aquela mesma conduta e para aquele mesmo resultado. Então, aqui eu teria aparentemente, eu teria uma situação aparente de ter mais de um tipo penal que eu vou resolver por esses três aqui. Por que eu coloquei alternatividade e lei mais extensa? Aqui já são conflitos, já são situações de resolução de conflitos já dadas pela doutrina, que a jurisprudência nem acolhe. O da alternatividade é quando você tem um tipo penal mais de uma possibilidade prática daquele tipo, e alguns doutrinadores, se eu não me engano, é Heleno Fragoso que fala da lei mais extensa, que prevaleceria a lei mais extensa em algumas situações. Tá? Mas isso aqui, esses dois aqui, por isso que eu coloquei em vermelho, são conflitos, praticamente são formas de conflito que praticamente não existem. Bom, aí entramos no concurso de crimes, que é o que a gente quer falar. Eu fiz mais aquela introdução, porque como a gente vai trabalhar com alguns casos práticos, né, na nossa próxima aula, é importante para a gente poder ver o porquê de ser alegado o conflito de normas juntamente com o concurso de crimes. Bom, então, no caso do concurso de crimes, o que eu vou ter? Eu vou ter a situação em que eu posso ter mais de uma conduta que resulte mais de um resultado, que eu digo naturalístico, né, reconhecido pelo direito. No direito, no Brasil, o concurso de crimes está situado lá na teoria geral da pena. A doutrina, de um tempo para cá, ela tem retirado essa expressão teoria geral da pena para utilizar por teoria das consequências jurídicas do delito, porque entende que a infração penal ela tem mais consequências além da pena. Na realidade, é uma terminologia do Jorge Figueiredo Dias, né, que tem começado a ser acolhida na nossa doutrina e também em algumas jurisprudências com cunho, né, mais doutrinário. Mas, na realidade, no Código Penal, ela está lá na teoria da pena. Alguns doutrinadores defendem que ele deveria ocupar uma posição intermediária, porque ele é analisado no contexto da teoria do crime. Quando você analisa o concurso de crimes, a primeira análise que você faz é no crime, dentro da teoria do crime, para depois, na hora que detecta qual seria a espécie de concurso de crime, para que aí sim entre na teoria da pena. Mas, sistematicamente, no nosso direito, ele consta lá na teoria da pena, né? Ali a partir do artigo 59, que é quando a gente começa a falar de pena. E quais são os critérios para a solução do concurso de crime? Nós temos 4 critérios adotados, pode-se dizer, aí no mundo jurídico. O primeiro deles é o cúmulo material. Esse aqui é quando ocorre a soma das penas dos diversos crimes. Então, na realidade, nós adotamos também do cúmulo material, nós vamos ver em quais espécies, em que a pessoa praticou mais de um crime, teve ou não mais de um resultado, ocorre a individualização de cada um dos crimes e depois cumula. Hoje entende-se que esse concurso, esse cúmulo material, ele seria de uma forma temperada, porque o artigo 75 limita, né, aquele cumprimento de pena, que foi alterado agora no início do ano,
Então, por mais que você tenha o cúmulo da pena, ele tem um certo temperamento, porque nós temos aquele limite de cumprimento. O do cúmulo material, ele é adotado tanto no concurso material, quanto no concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito. Segundo sistema que nós vamos ter, é o da exasperação. Então, se as penas são iguais, utiliza-se qualquer uma delas, ou no caso de não serem iguais, utiliza-se a pena maior com critérios de majoração da pena. Nós vamos utilizar em duas espécies de concurso que nós temos, que é o concurso formal próprio e o chamado crime continuado ou continuidade delitiva. O da absorção, que nós não utilizamos, que é quando a pena mais grave absorve as penas menores. Então, se fulano praticou 4 crimes, um tem a pena maior, será absorvido das penas menores, será absorvido pela pena maior. E um outro que é chamado de cúmulo jurídico, que, na realidade, seria a aplicação de uma pena maior para cada crime isolado e menor do que a soma de todas as penas. Então, aplica-se a pena maior, mas que ao somar, aquela pena maior, de cada crime isolado, só que ela tem que ser menor se você somasse todas as penas. Nós também não adotamos. Para quem for ler o Heleno Fragoso, tem que ter um cuidado, porque ele fala desse cúmulo jurídico como se fosse o da exasperação, e não é, né? São situações diferentes. Então, nós vamos ter aqui, na prática nossa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o sistema do cúmulo material, que será adotado no concurso material e no concurso formal imperfeito, e nós teremos o sistema da exasperação, que será adotado no concurso formal perfeito e no crime continuado. Então, vamos aqui, peraí, que eu já pulei um pouquinho. Aqui eu já fui pulando, mas tá. Bom, vamos começar com o concurso material. Olha só o que diz o artigo 69. Bem simples. Quando a gente, mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Então, vamos primeiro para isso aqui. Primeiramente, eu creio que é importante aqui, vocês estão vendo aqui, que eu fiz uma diferença entre ação típica e ação. E talvez a gente pode chamar de conduta, de ação típica, de conduta, no termo jurídico da expressão. Porque, olha só, quando eu falo hoje em ação, isso pode me levar à mente várias situações. Então, deixa eu trabalhar com um exemplo aqui bem simples para a gente poder entender. Um roubo contra uma vítima e a pessoa leva um celular, um relógio, uma caneta. Ora, eu tive várias ações aqui, mas eu só tive uma conduta, que só foi uma ação típica. Ela foi formada de vários atos. Então, isso aqui é quando a gente volta lá na chamada teoria finalística da ação, que ainda é adotada, apesar de criticada, que diz o seguinte: quando a gente fala nesse agir aqui, é um agir típico, ou seja, é uma conduta. A sua conduta foi o quê? Subtrair. O furto de subtrair. E o ato foi de subtrair vários objetos, mas a subtração de vários daqueles objetos, ele leva apenas a uma conduta. A gente vai ver isso aqui de uma forma mais clara quando a gente for entrando aqui nas espécies de cada um deles. Então, é bom a gente deixar claro, a primeira coisa que, na realidade, nem toda ação ela é uma ação típica. Então, uma ação típica, que é uma conduta, ela pode ser formada de vários atos. E lembra que aqui, quando o código fala em mais de uma ação, ele está se referindo a mais de uma ação típica, ou seja, a mais de uma conduta.
Tá? Então, é importante a gente estabelecer isso. Outra coisa, eles fazem uma diferença entre dois ou mais crimes idênticos ou não. No concurso material, isso não vai ter muita diferença, né? Porque a pena aqui, na realidade, as penas serão somadas. Então, não tem isso de pena do maior para o menor. As penas serão somadas. Quando é um concurso material com crimes idênticos, nós temos o concurso material homogêneo. Quando é um concurso material de crimes não idênticos, heterogêneo. Não? Então, por exemplo, quando você tem aí a prática de mais de um homicídio, você vai ter um concurso material homogêneo. Se você tem uma corrupção com lavagem, você já entra no concurso material heterogêneo. Gente, o concurso material, por que eu digo que ele é um dos mais simples? Na realidade, a única coisa que precisa saber, eu tive uma conduta típica e essa conduta gerou um resultado, um crime. Então, eu tive outra conduta típica e gerou outro resultado. Então, na realidade, eu tenho mais de uma conduta e mais resultado. O que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, eu costumo dizer que ele não suscita, muitas vezes, algumas controvérsias. Mas, como eu disse, daqui a pouco a gente vai trabalhar, se não hoje, na próxima aula, com algumas situações para exemplificar isso aqui. Tá. Uma outra questãozinha que eu creio que é importante antes da gente passar adiante. Bom, eu disse aqui que a aplicação é cumulada das penas. O artigo 69, parágrafo 1º, diz assim: na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais, será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Na realidade, o que o Código veio trazendo foi justamente o quê? A impossibilidade de se cumular, né, essa pena privativa, né, se as penas forem compatíveis, não seria aplicada a pena de substituição, seria a pena alternativa. Hoje existe um posicionamento de que este dispositivo, parágrafo 1º, ele foi tacitamente revogado pelo artigo 44, parágrafo 5º. Vamos tentar fazer uma leitura aqui. O que diz o artigo 44, parágrafo 5º? Ele diz o seguinte: sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então, vamos lá. Se no concurso material um dos crimes impôs a pena privativa de liberdade, para esse não seria deferida a substituição, mas para os outros que atenderem os requisitos, seria possível a substituição. Então, para os outros crimes que atenderam os requisitos. Por que isso? Porque o parágrafo 5º do artigo 44, ele diz que a superveniência da condenação do réu, que deverá cumprir a pena de prisão, não é causa obrigatória, olha aqui, ó, da conversão da pena restritiva já concedida, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. O que quer dizer isso? O condenado, pelo 44, parágrafo 1º, pode cumprir pena privativa de liberdade e pena substitutiva, pelo 44, parágrafo 1º. Como isso é permitido, já que ele foi condenado por crime anterior e irá cumprir simultaneamente, nada justifica que no concurso material isso também não ocorra. Porque o que o 69 está dizendo é que não poderia haver esse cumprimento simultâneo. Mas o 44, parágrafo 5º, ele já está dizendo, para aquele que foi condenado é possível, a interpretação é justamente o quê? Se para o que já foi condenado, lá o juiz de execução pode fazer isso como uma forma de cumprimento, não há por que não se ter no concurso material. Então, isso daqui é algo interessante para se debater quanto a isso. O que tem de jurisprudência? Nada contra e nada a favor nesse sentido.
né? Isso talvez não tenha sido explorado ainda para chegar nos tribunais, né, para ser passível ainda de um reconhecimento jurisprudencial. Bom, então nós temos que o concurso material, você, na realidade, vai ter mais de um crime, e que este crime, as penas serão cumuladas. Até aqui tudo simples. Perfeito. Tá. Aí vamos agora entrar no concurso formal. Bom, é aqui onde a gente encontra as maiores situações quanto ao conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas a gente vai ter geralmente aqui quando ocorre com concurso formal. Então, olha só, o que diz o artigo 70? Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, aqui a gente já vê a diferença, só uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Esta primeira hipótese, aqui, até aqui, nós vamos ter o que nós chamamos de concurso formal próprio. Ou seja, você tem uma única conduta e um resultado plúrimo, diversos resultados. Vamos ler a segunda para a gente depois fazer uma diferença. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, vamos lá. A primeira parte, eu trabalho com o chamado concurso formal próprio, em que eu terei o sistema da exasperação da pena. Na segunda parte, eu vou ter o chamado concurso formal impróprio, em que eu vou ter a cumulação da pena. Nossa, a gente já consegue ver que a diferença é imensa, né? Então, se você fala em concurso formal próprio, concurso formal impróprio, isso aqui, em termos de pena, ele já diferencia muito. Então, o que a gente trabalha aqui para a diferença entre eles? Nós vamos dizer o seguinte: se o desígnio é um só, nós vamos chamar de concurso formal próprio, por mais que ele gere mais no resultado. Tá, vamos perguntar o que é desígnio. Se o desígnio são vários desígnios autônomos, nós vamos ter o concurso formal imperfeito com cumulação da pena. Tá? Aí aqui aí vocês vão perguntar, o que é desígnio? O que é desígnio? Aí aqui é interessante justamente trazer esse julgamento que o TRF teve ano passado, que é um parâmetro com outro julgamento do TRF da 5ª Região. Essa questão de desígnio único. Quando a gente entra lá na teoria finalista da ação, a gente diz que desígnio é intenção, é a finalidade desejada pelo agente com a prática da conduta. Isso na teoria é simples, né? Agora, quando você pega isso no caso prático, isso é extremamente difícil. Então, na realidade, aqui, o que se faz é justamente se descobrir qual era a intenção, qual era a finalidade. Qual era a sua intenção a praticar um crime? Então, vamos dentro de um exemplo bem prático. Bem prático. Um carrasco coloca 50 pessoas numa câmara de gás e mata todo mundo. Ele só teve uma conduta. Né? Ele só teve uma conduta. Só que, na realidade, ele tinha o quê? Diversos desígnios. A intenção dele era matar o quê? Mais de um. Então, ele teve aqui desígnios que nós vamos poder, que são desígnios do quê? Diversos. Tá, agora que a gente vai entrar numa situação aqui, tá vendo? Bem interessante para a gente poder relembrar. Aí daí eu quero só para poder trabalhar com vocês, em dois casos que nós tivemos, que ainda não foram julgados pelo STJ, mas que a gente entende que serão casos que podem trazer uma repercussão. Ano passado, os casos, inclusive esse aqui desse julgamento, ele foi assim, imprensa para tudo quanto é lado, são casos públicos, então não teria nenhum problema da gente
poder falar deles aqui, desses casos. Ano passado, houve um julgamento no TRF1 da chamada chacina de Unai. Uma chacina que já ocorreu há diversos anos, né? E chegou ao TRF já foram condenados, já os executores. E os mandantes, que eram 4 mandantes, os processos foram desmembrados, um virou prefeito, foi para o TRF, desceu, foram ambos a júri popular. Né? E no júri popular, né, deixa eu dividir esse acórdão aqui, está aparecendo aí. No júri popular, em primeiro grau, havia sido dada uma pena, foram várias vítimas. A intenção, ao que parece, desde o início, era matar um dos auditores fiscais. O crime foi, né? Assim, situando, como eu disse, vocês devem conhecer, porque o pessoal fica aí na frente, eles fazem, a todo início de janeiro, foi inclusive instituído o dia do trabalho do auditor, todo janeiro o pessoal vai aí para frente. Foi uma chamada chacina de Unai, que eram auditores que iam fazer uma fiscalização na fazenda, e supostamente foram mortos 2 auditores e um motorista, que a intenção era de matar um deles como forma de encobrir a auditoria na fazenda. Em primeiro grau, eles foram condenados em concurso material e pegaram uma pena, se não me engano, 90 e poucos e 100 e poucos anos. Daí, o ministro Neviton, que era, o desembargador Neviton, que era o revisor, né, foi por 2-1 o julgamento, ele veio com voto divergente e entendeu isso aqui, ó, que na realidade não teria que se falar em concurso material. Por quê? Eles tinham apenas uma intenção. Não havia, na realidade, mais do que um desígnio deles. E ele, inclusive, no julgamento, ele até fala de uma forma bem interessante o seguinte, ele diz aqui, ó, na própria denúncia, o MP afirmou que era desígnio único e vontade compartilhada pelos acusados matar todos os servidores que estivessem presentes no momento em que o crime fosse praticado. Então, quando ele entendeu que isso aqui era um desígnio único, ele retirou isso aqui que nós falamos da questão da cumulação da pena e entendeu, na realidade, nós vamos falar daqui a pouquinho, que era um crime continuado, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que dentro de um julgamento que nós tivemos, inclusive da deputada Ceci, que foi da mesma forma que o julgamento, o crime praticado pelo menos da mesma maneira que foi a questão do crime de Unai, a intenção era matar a deputada e acabaram matando os outros, né? Eles justamente entenderam em sentido contrário. Né? Eles entenderam pela manutenção do concurso material. E são situações extremamente idênticas. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal utilizou esse acordo como acordo paradigma. Daí vocês vão me perguntar assim, e o que o Supremo, o que o STJ decidiu? Até agora você vai ver jurisprudência nos 2 sentidos. Vai ver jurisprudência tanto no sentido de concurso, quanto no sentido de crime continuado ou no contexto de concurso formal. Isso é interessante para a gente ver o seguinte, nem sempre as regras de aplicação disso aqui, quando eu falo em desígnio único, elas, na realidade, elas são simples. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, o desembargador Neviton, quando ele fez a readequação da pena, em termos práticos, de 100, de 90 para 50 anos, não produz um efeito
né, prático muito grande, mas a questão emocional, né, das famílias que entendem que houve redução da pena. Ele se prendeu a isso aqui, a expressão desígnio único, para justamente dizer o seguinte: não haviam desígnios autônomos, ou seja, quando na realidade eles foram com a intenção de matar, a intenção era matar um, e não os demais. Mas aí vocês vão dizer assim, mas Ana, teve aqui mais de um crime. Sim, aqui teve mais de um crime. Né? Então, na realidade, por isso que a diferença entre desígnios autônomos e desígnio único, ela vai interferir muito na pena. Aqui a pena que vai ser aumentada de 1/6 até a metade, ela que vai ser somada. Então, no caso, você pega um homicídio de 10 anos e vai aumentar a metade, você vai para 20, mas se você pega 10 anos e 4 homicídios, você pega o quê? 40 anos. Então, esse debate entre o concurso material e o concurso formal e o crime continuado, que a gente vai ver daqui a pouquinho, não é algo tão simples. Aqui, se você entra num concurso formal impróprio e confunde com concurso material, aí vai ter o quê? Apenas uma questão técnica, né? Vai ser uma tecnia na realidade, porque as penas vão ser as mesmas. Mas se a confusão ocorre entre o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio e ou com crime continuado, o reflexo disso aqui é imenso. É imenso. Agora tem uma outra questão. A questão do concurso formal impróprio, ele somente ocorre para crimes dolosos. Ele somente ocorre para crimes dolosos. Inclusive, parte da doutrina entendia que o concurso formal próprio, lembra, naquele concurso formal próprio, que você só tem um desígnio único, ele somente se serviria para situações de dolo e culpa. Né? Mas, mesmo assim, hoje você tem várias jurisprudências entendendo o concurso formal próprio quando o primeiro crime é com dolo, o segundo é com dolo. Então, como a gente tem uma situação como essa? Eu pratico um determinado crime e com aquela minha única conduta, com a minha única ação e com a minha única intenção, eu só tenho uma ação e uma intenção. Eu tenho mais de um resultado. Sistema da exasperação. Segunda hipótese, eu pratico um determinado crime, eu só tenho uma conduta, mas eu tenho mais de uma intenção. Eu tenho mais de um desígnio. Eu vou para o sistema de acumulação. Isso, na prática, gente, é terrível. É terrível. O que eu digo, em alguns casos, você já tem jurisprudência no sentido de já meio que pacificar alguns posicionamentos, mas isso nem sempre é simples. Nesse caso mesmo do julgamento de Unai, houve um debate muito grande, gente dizendo que era concurso formal impróprio, uns dizendo que era crime continuado, outros dizendo que era concurso material, né? Isso ainda, nem esse da TRF da 5ª Região não chegou, porque são casos muito similares, e nem esse do TRF da 1ª Região, se não me engano, ainda está aí, não chegou no STJ. Mas é um julgamento extremamente interessante para se acompanhar. Existe hoje, aqui, voltando para o concurso formal próprio, que é aquele que você tem o quê? Apenas um desígnio. Eu tenho apenas uma intenção, mas com esta minha intenção, eu atinjo vários resultados. Então, eu vou, se os crimes são idênticos, qualquer uma das penas. Se não são idênticos, a pena mais grave de 1/6 até a metade. E daí o STJ meio que estabeleceu uma tabelinha com essa questão de concurso formal, né? Ele vem dizendo, se você pratica 2 crimes, aumenta 1/6, 3 1/5, 4 1/4, 5 1/3, 6 ou mais, metade. Nessa tabelinha aí que o STJ, já nos julgamentos dele, ele veio estabelecendo como uma forma de tentar mesmo pacificar um pouco a jurisprudência quanto a isso. Porque é muito comum você ter as situações aqui de se ter a questão de se aplicar metade da pena quando a pessoa praticou 2 crimes. E um outro ponto é interessante, né? Que pena eu considero?
né? A pena em concreto ou a pena em abstrato? Porque, um exemplo, um homicídio, né? Que eu posso... Lembra que as penas podem variar a depender, inclusive, das circunstâncias das vítimas, né? Eu posso ter pena majorada. Então, o posicionamento é que as penas devem ser individualizadas, e isso, gente, em primeira instância, assim, muitas vezes não ocorre. Devem ser individualizadas, depois de individualizadas, eu aí faço a aplicação da exasperação, né? Para que eu pegue a pena maior, mais grave das penas aqui, né? Então, nesse sentido que se entende. Bom, no caso do concurso formal impróprio, nós vamos ter o quê? Justamente a soma dessas penas. Agora, lembrando, em ambos, qual é a diferença que eu vou ter aqui para o concurso formal? Qual a diferença que eu vou ter aqui olha, o concurso material, eu tive mais de um ato típico, mais de uma conduta. Concurso formal, se eu tive apenas uma conduta, eu estou aqui. Lá no concurso material, não estou. Ah, mas aqui eu vou aplicar cúmulo material. Mesmo assim. Mesmo que eu aplique o cúmulo material. Mas ele teve uma conduta com intenções autônomas? Sim, ele teve uma conduta com intenções autônomas. Com apenas uma conduta dele, ele tinha desígnios autônomos, intenções autônomas, o que gerou, na realidade, o que gerou, na realidade, mais de uma possibilidade de crime. Então, olha aqui, ó, quando a gente fala aqui, ó, aqui, isso é algo que tem que ficar muito claro. E a gente, na prática, não consegue deixar isso tão claro. Uma só ação, e aqui, mais de uma ação ou omissão. Não, desculpa. Aqui, uma só ação no concurso formal, e aqui no concurso material, mais de uma só ação. Então, o concurso material é como se eu tivesse vários crimes e juntasse. Aqui não, aqui eu tive apenas uma ação, mas que gerou mais de um crime. Essas ações aqui com desígnios, na realidade, desígnio único, e aqui esta ação tinha desígnios autônomos, né? Eu tinha intenções autônomas quanto a isso. Daí, nada ajuda quando a gente entra no crime continuado. Esse crime é muito comum no crime tributário, né? Que a gente sempre utiliza ele muito como exemplo no crime tributário. Então, ele diz assim, quando a gente, mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de som dos crimes, se idênticas ou mais graves, se diversas, aumentado, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Por que eu disse que é comum no crime tributário? Né? Que é aquele crime que você tem aquele auto, né? Que deve 12 meses, né? Um ano deve 12 meses, e entende-se cada mês como uma conduta. Né? E ao final, você aplica a continuidade delitiva. É interessante a gente trabalhar aqui, relembrar que no caso do crime continuado, você tem várias naturezas jurídicas quanto a ele. Hoje, quando se fala em crime continuado, na realidade, ele é como se fosse uma espécie de ficção jurídica. É como se ele fosse uma realidade jurídica, pode-se assim dizer. Para vários doutrinadores, ele seria um crime único, né? Que, na realidade, você teria apenas um crime em que ele vai ser aumentado em razão das mesmas condições, tempo e lugar. Que não é o que o nosso código entende, tanto que ele trabalha com isso dentro do concurso de crimes. Né? Ele entende, na realidade, como um crime que, na realidade, você trabalha com uma ficção. Né? Então, ele seria uma hipótese de concurso material em que você tem vários crimes, mas é dado um tratamento mais brando pela presença de certos elementos.
E quais são esses elementos? Mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes são havidos aqueles como subsequentes do primeiro. Daí, antes da gente entrar no parágrafo único, a gente começa e se pergunta assim. Bom, primeiro, mais de uma ação ou omissão. O que são crimes da mesma espécie? O que a gente considera crimes da mesma espécie? São crimes do mesmo tipo penal? Ou são, na realidade, crimes idênticos? Ou são crimes que você pode ter dentro da mesma espécie, mas não necessariamente no mesmo tipo penal? Exemplo, roubo e extorsão. Poderiam ser considerados crimes da mesma espécie ou todos teriam que ser roubo? O que eu consideraria crime da mesma espécie? Prevalece hoje a tese que a mesma espécie é do mesmo tipo penal. Então, crimes que estejam, por mais que a lei não fale do mesmo tipo penal, mas a tese hoje que prevalece é que a mesma espécie, eu quando eu falo tese jurisprudencial, tá? É a do mesmo tipo penal. Circunstância de tempo, o que eu considero? A jurisprudência, ela trabalha com aquele prazo de 30 dias. Mas há, sim, jurisprudências que entendem que pode ser esse lapso temporal maior do que 30 dias. Então, pratiquei o primeiro crime agora, o segundo daqui 30 dias, o terceiro daqui 30 dias, o quarto daqui 30 dias. Né? Então, podem ser considerados aqui nas mesmas circunstâncias de tempo. O modo, a mesma forma, né? Ou seja, aqui, no caso, para que se considere o concurso, deve haver semelhança no modo operandi do infrator. Né? Então, aqui ele teria que praticar o crime nas mesmas condições de lugar e de modo, né, do infrator. Aí vem, daí, vamos voltar aqui. A gente volta aqui. Nós temos esse crime continuado, que é o crime continuado genérico, e o crime continuado específico. Então, vamos aqui. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas até o triplo, observadas as regras do parágrafo 1. Foi aqui que o desembargador Neves entendeu que se enquadrava o caso da chacina de Unai. Né? Interessante esse posicionamento, porque havia uma posição que, se houvesse uma mudança, seria lá no concurso formal. Mas ele entendeu que, por mais que tivesse tido só mais de uma ação, na prática, porque foram vários que foram mortos, né? Foram 3 vítimas, não se falava em concurso formal impróprio. Então, olha só, olha como é que foi a conclusão. Ele dizia que não se... Porque o que ocorreu lá no primeiro grau? Na realidade, como eu disse, como essa atecnia entre os 69 e os 70, segundo a parte, não gera efeitos materiais muito controversos, em ambos vai ter acumulação, muitos confundem situação de concurso formal impróprio com concurso material. Como em termos práticos vai ter acumulação, então, na realidade, você tem essa dificuldade. Então, o que aconteceu no caso? Foi ser conhecido como concurso material, mas deveria ter sido como concurso formal o quê? Impróprio. Daí o que aconteceu? Quando chegou no segundo grau, o posicionamento foi, não, concurso material não é. Concurso material não é. Então, ele entendeu que, na realidade, estaria aqui, no crime continuado. Interessante isso, né? E esse posicionamento, como eu disse, é um posicionamento bem diferente do caso da deputada Ceci.
né, lá do TRF da 5ª Região. Né? Então, ele enquadrou aqui, né, dentro dessa situação, porque ele entendeu que o desígnio era um só, então você não tinha crimes diferentes, e a intenção tenha tido mais de uma ação, mas foram praticados um como subsequente do outro. E enquadrou aqui nesse concurso, nesse crime continuado aqui, específico do parágrafo 1. Como eu disse, você vai ter jurisprudência dos dois estilos. E esses dois casos, por que eu gosto de falar disso? Porque são casos muito parecidos. No caso da deputada Ceci, também a intenção era matar a deputada e morreu quem estava junto, né? E talvez seja até o caso da Marielle, né? O que parece assim, talvez até vai ser um debate que se tenha. E no caso da chacina também, o motorista e quem estava junto morreu porque estava junto, porque a intenção não era matar os demais. Daí vem a seguinte pergunta. Como fica a prescrição no crime continuado? Tem uma súmula do Supremo, que é a súmula 497. Né? Então, ela diz o seguinte, que se despreza a continuidade delitiva. A extinção da punibilidade é de ato por ato. Então, você despreza o acréscimo que se dá da continuidade delitiva. Né? Então, porque o crime continuado, ele foi criado para beneficiar o réu. Ele não pode ser usado em seu desfavor. Né? Então, nessa hipótese, entende-se que despreza-se os demais. E sucessão de leis? Esse caso da sucessão de leis, ele veio na ação penal 470, né? Que foi, alguns réus haviam começado a prática do crime, as corrupções começaram antes da alteração da lei com a mudança da pena e perpetuaram no decorrer da mudança da pena. Foi a lei mais prejudicial, né? Porque aplica-se a lei mais nova. Isso já está sumulado, inclusive, pelo Supremo. Né? Isso até faz um certo sentido, porque isso aplica-se tanto ao crime continuado como ao crime permanente. Né? Assim, dentro de um sentido lógico, mas não tem que se aplicar a lei mais benéfica, sim. Mas lembra que no crime continuado eu tenho uma sequência de crimes para que eu possa considerar apenas uma pena e majorar. Então, se ele começou sob a égide de uma lei e continuou sob a égide de uma segunda lei, aplica-se, na realidade, a segunda lei, por pior que ela seja. Então, deixa eu voltar aqui agora um pouquinho. Como eu disse, assim, eu quero trabalhar com casos com vocês na próxima aula, mas deixa eu trabalhar com esse caso aqui, porque realmente eu gosto desse caso. Eu acho que foi um caso que merece a gente falar um pouquinho dele aqui. Quer ver? Então, deixa eu só passar ele para cá. Vamos ver aqui. Deixa eu só compartilhar para a gente poder pegar esse caso aqui da deputada Ceci. Então, vamos para esse caso aqui. Né? Como eu disse, é um caso muito parecido, até para a gente poder ver os dois argumentos e para ver como não é tão simples isso na prática. É que eu gosto muito desses dois votos, são dois votos muito bem feitos, assim, e no fundo eu acho que os dois têm razão, né? Esse é o problema. Aqui houve justamente a condenação, a intenção era matar a deputada e acabou morrendo, né, mais algumas pessoas ali junto com a deputada, quando, na realidade, houve a morte dela. Né? Então, aqui, até para a gente poder trabalhar aqui, né? Aqui a pena, condena os réus, papapá, a pena de reclusão, regime fechado, pá, só para a gente poder ver a questão das penas. Aqui teve, à época, deixa eu ver se eu acho, parte do ponto de espaço, aqui para não perder tempo de posição. Olha aqui. Então, só para a gente poder voltar. Os tópicos recursais merece acolher igualmente a argumentação voltada ao reconhecimento da ocorrência da continuidade delitiva em substituição ao concurso material. A sentença entendeu pelo concurso material e somou todas as penas.
Em segundo grau, foi-se alegado que as vítimas, a morte das vítimas foi em decorrência do mesmo modo, mesma condição, então deveria ser a continuidade delitiva do artigo 71. O TRF da Quinta Região manteve a sentença entendendo que era concurso material. E diz, não deve prosperar a pretensão, muito embora se verifique em casa a mesma condição de tempo e modo de execução, os desígnios que motivaram as práticas dos 4 homicídios são autônomos entre si, uma vez que a morte da deputada federal tinha o móvel de garantir-se ao réu fulano a assunção daquele cargo eletivo referido na qualidade do primeiro suplente. E as mortes de fulano e ciclano com a finalidade de assegurar a impunidade ou a vantagem daquele primeiro crime. Daí, a gente volta aqui agora no voto daqui de Brasília, do TRF da primeira região. Eu falo de Brasília, mas na realidade foi o Nair, na realidade, esse julgamento. Bom, mas só para a gente poder voltar aqui no voto do desembargador. Estou falando que o voto foi do desembargador, porque na realidade foi ele que abriu a divergência, né? Então, e olha só o que ele diz. Justamente o contrário. Tá vendo? Então, esse é um voto bem interessante dele. Ambos estão em fase de recurso, né? O TRF da Quinta Região já faz tempo que esse caso da CC é diferente. Então, aí ele diz aqui, papapá, né? E aí ele vem trabalhando que foi na realidade. Conforme muito bem pontuado, com a reforma, papapá, porque o que aconteceu? Nós tínhamos uma súmula que dizia que não se admitia a continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Mas isso nem foi utilizado pelo TRF da Quinta Região como argumento para não se aplicar. Né? Então, ele vem dizendo, bem observados os fatos no presente caso, não há dúvida que, em conformidade com as jurisprudências tribunais, o caso é mesmo continuidade delitiva, preenchendo todos os requisitos objetivos e subjetivos. Com efeito, desde o início, a própria denúncia, o MP afirmou que era desejo único e vontade compartilhada pelos acusados matar todos os servidores que estivessem presentes no momento em que o crime fosse praticado, sendo que Norberto Mano, que inclusive aceitar pagar mais caro pelo serviço, já que era Nelson. Só que o caso, assim, se a gente for por essa análise, é interessante, porque no caso da deputada Ceci era isso também. Era para matar a deputada, para que o suplente pudesse assumir, e os outros para evitar a impunidade. Aqui era para matar o auditor, para que não houvesse o auto de infração, né? E os demais para não deixar ninguém vendo quem havia falecido, né? Quem havia quem havia sido vítima do homicídio. E ele entendeu justamente o contrário, que seria o quê? Crime continuado. Ele entendeu justamente o contrário e fez a redução da pena. Tá, é o que eu disse. Em efeitos práticos aqui, esse julgamento não mudou muito, porque você tem aquele teto máximo de cumprimento. Né? Mudou assim, né? A coisa de 100 para 50, realmente assim, não vai mudar em termos de cumprimento. Mas só para a gente poder ver como isso, na realidade, não é algo tão simples para a gente poder estar trabalhando. Né? Então, só para a gente poder ter essa noção de que isso, na realidade, não se trabalha de uma forma simples. Eu fiz um resuminho aqui, só para a gente poder tentar trabalhar com isso aqui. Eu não sei se vocês estão vendo essa apresentação. Eu acho que sim. Olha aqui, ó, o que eu fiz aqui? Concurso material, pluralidade de condutas e de crimes, cúmulo material. Concurso formal próprio. Olha, sempre no concurso formal você vai ter o quê? Uma única conduta. E pluralidade de crimes. Se você tem uma conduta única, com desígnios não autônomos, exasperação. Lembra, pluralidade de crimes. Concurso formal e próprio. Conduta única e pluralidade de crimes, desde que você tenha desígnios o quê? Autônomos. Crime continuado genérico, que é aquele do CAPT. Você tem pluralidade de condutas e de crimes e aqueles elos de continuidade, mesma condição de tempo, lugar,
crime continuado específico, pluralidade de condutas e crimes e elo de continuidade, mas aqui nós temos uma situação que é para os crimes dolosos, porque aqui a pena pode chegar até o triplo, né? Aqui, no caso do crime continuado genérico, a pena ela pode chegar até 2 terços. Como eu disse para vocês, nós vamos ter assim, várias situações interessantes que eu pretendo trazer para vocês na próxima aula. Eu quero enviar antes para vocês. E são casos assim, da própria ação penal 470, uma questão de um crime que é muito comum aí na Justiça Federal, em que se tenta alegar, a questão da apropriação indébita previdenciária com a sonegação, aquela sonegação da contribuição previdenciária, né, que é justamente o 168A com 337A do Código Penal, né, se teria ou não continuidade, crime continuado. Você tem jurisprudência nos dois sentidos quanto a isso, né? Se é ou não possibilidade de crime continuado nessas duas hipóteses. Um outro caso que nós temos, que é bem interessante, de crime continuado e crime tributário, uma jurisprudência do Tribunal do Sul, que já está crescendo cada vez mais, que estabelece uns padrões bem diferentes de fixação de proporção de pena quanto essa. Né? Tem também aquele artigo 6º da Lei 7492, que é aquela da questão do crime financeiro, né? E o crime de estelionato. Né? E também junto com aquele próprio artigo 1º da Lei 9613, que também vem falando em questão de conflito aparente de norma, que eu acho que são casos que hoje eles fogem daquele posicionamento que a gente só fala em homicídio, furto, né? O crime de corrupção, né? O crime de corrupção majorado, como fica a questão da continuidade delitiva no crime de corrupção, né? Se na realidade é crime continuado ou não. Né? E tem uma questão de crime tributário bem interessante, né? Da questão do longo período, mesmo no crime tributário. O próprio TRF1 tem uma jurisprudência agora recente, né, que fala da questão de crime continuado em crime tributário, mesmo em longos espaços. Né? Então, assim, se debate qual seria esse espaço temporal, se acima de 30 dias ou não. Pagou um, foi autuado por um de um mês, outro do exercício seguinte. O TRF já tem jurisprudência nesse sentido. Então, como eu tinha dito, hoje a intenção foi a gente só dar uma passada nessa parte teórica. E eu quero ver se segunda que vem eu trago para vocês essas teses do STJ e com uns cases mesmo, para a gente poder trabalhar a questão do crime, aquela questão da lei do sistema financeiro. Hoje tem um debate muito interessante quanto à questão de crime continuado ou não. Né? Isso é algo que se tem hoje bastante, se é ou não, e algumas divergências do próprio STJ quanto à possibilidade de ser crime continuado e até mesmo conflito aparente. Né? Tem muitas situações aí em que se trabalha com a possibilidade se seria ou não conflito aparente de normas. Né? Por exemplo, existe uma situação interessante que é aquele artigo 2º da Lei 8.176, que fala de crime contra patrimônio na modalidade de usurpação, junto com o artigo 55 da Lei 9605, que é executar pesquisa, lavra ou extração, em que a defesa sempre alega conflito aparente de normas. O posicionamento, na realidade, é que não há conflito aparente de normas. Posse irregular de arma de fogo, com porte de munição de uso permitido, também não há absorção.
né? Não há que se falar em absorção. Então, você vai ter aí aquela questão de delito meio e fim. São dois crimes diferentes, duas condutas praticadas, você vai para o concurso. Então, eu quero ver se semana que vem a gente trabalha com algumas situações nesse sentido. Como eu disse, hoje eu queria mais situar a matéria, né, para a gente poder ver essas diferenças teóricas, que na teoria, eu sinceramente acho que são simples. Eu acho que isso aqui, na teoria, elas não são tão complicadas. Eu vejo grande problema quando a gente entra em casos práticos. Né? Esse julgamento da deputada Ceci e do Gilnaí foi interessante porque eu me recordo que, à época, a defesa sustentou a continuidade delitiva e a acusação, assim, tinha certeza que isso não ia acontecer, porque já tinha esse precedente da deputada Ceci do Terreto da Quinta Região. Né? Então, foi muito interessante o julgamento por causa disso. Né? Justamente porque ele não seguiu e deu um posicionamento, justamente porque o concurso ele admite essa interpretação. Quando você fala em unidade de desígnios autônomos, na prática, isso é completamente diferente do que a gente tem na teoria. Né? Vocês têm alguma dúvida? Eu não sei se tem, porque o chat não está liberado para mim. Então, eu acho que não tem. Então, a gente fica por aqui hoje. Eu vou enviar para vocês o material essa semana. Né? A Áurea tinha me pedido, e eu vou ver, devo estar enviando para vocês o material essa semana, inclusive para a próxima aula, para a gente já poder estar trabalhando com esse material que eu estou enviando. Tá certo, turma? Assim, eu agradeço por vocês hoje aqui, né? E a gente se vê segunda que vem, tá bom? E uma boa noite para vocês, um abraço imenso. Boa noite.